Oi, meus amores do quarto ano! Tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa querida sexta-feira para mais uma aula de língua portuguesa. E hoje, novamente, vamos fazer estudo de um texto, né? Mais um texto. O texto de hoje é o Sinaleiro. Só que antes eu quero mandar um beijinho especial para algumas crianças, como o Iago, o Júlio, o Jorge, o Caio, o Cauã, a Lara e o Luiz. Beijinhos pra vocês, meus amores. Quem eu chamei, o nome que eu mencionei, eu quero ver se está aí, viu? Comente aí e dê like no vídeo. Agora vamos para a nossa aula. Vamos começar a leitura do nosso texto, O Sinaleiro. Ei, escuta, você aí! Quando ouviu minha voz, o sinaleiro virou a cabeça num gesto rápido, assustado, mas não para olhar para onde eu estava, e sim para o túnel. Que túnel será esse? Ei, escuta, você aí! Repeti. Desta vez, ele olhou para cima e me viu. Ficou me olhando fixamente, sem se afastar da guarita. Como eu posso chegar até onde você está? Tocou o boné nervosamente e, com a bandeirinha, apontou para um local a uns 200 metros à minha direita. De fato, havia um caminho que descia em zigue-zague até os trilhos. Eu já estava quase lá embaixo, quando voltei a prestar atenção na figura do sinaleiro, que agora me esperava em pé entre os trilhos. Até mesmo de longe dava para ver, pela postura do seu corpo, que ele estava angustiado com a minha chegada. Quando me aproximei dele, quase podendo tocá-lo, ele deu um passo para trás e levantou as mãos. Desculpe, não estava seguro se já tinha visto você antes. Eu? Onde? Estranhei. Ali, disse ele, apontando para a luz vermelha na entrada do túnel. Seu nervosismo acabou quando nos convencemos de que nunca nos tínhamos visto antes, embora eu deva confessar que fiquei intrigado. Começamos com certa hesitação. Uma conversa superficial que pareceu acalmá-lo. Ele me contou que o seu trabalho exigia, acima de tudo, muita atenção e que passava longas horas em seu posto, em um local extremamente triste e solitário. Mas ele já estava acostumado e havia aprendido a deixar o tempo passar. Depois, ele me convidou para entrar na guarita, perto de uma escrivaninha. Ele tinha um livro de registros, um telégrafo e uma campainha. Aparentemente, na juventude tinha sido estudante de filosofia, embora por razões que não importavam mais, havia acabado por dedicar sua vida à ferrovia. Então, a gente já sabe, gente, que nós temos aqui dois personagens, não é? Nós temos um que está contando a história e o outro que era o sinaleiro de uma ferrovia. Ferrovia é um local onde passam os trens, as estações de trens. Então, vamos lá. Durante a conversa, só parou de falar para se levantar por 2 vezes. Saía da cabine, olhava a luz vermelha próxima do túnel e voltava com a mesma expressão de susto com que havia me recebido. Fiquei intrigado com a feição de medo que demonstrava e como esfregava as mãos nervosamente o tempo todo. Eu quis saber mais. Você parece um homem insatisfeito consigo mesmo. Menti, para ver se ele me falava algo a mais. Sim, eu era. Mas ultimamente ando muito preocupado. Preocupado? Se aqui mal acontece alguma coisa, não? Bom, é uma longa história, disse sussurrando. Se quiser, venha me visitar outro dia. Aí teremos tempo para falar sobre isso. Mas, principalmente, acrescentou, não me chame quando chegar. Não grite novamente. Ei, escuta, você aí, né? Que foi a frase que
nós ouvimos inicialmente. E, aliás, por que usou exatamente essas palavras? É porque, não sei, saiu assim, acho, respondi. Por fim, ficamos de nos ver na noite seguinte. Agora vamos ver a parte 2 desse texto, viu, meus amores? Vamos ver o que vai acontecer. Cheguei por volta das 11 e ele saiu para me receber com simpatia dissimulada, ou seja, fingindo simpatia. Entramos na guarita e sentamos perto de uma pequena lareira. Então, ele me contou sua estranha história. Ontem, eu confundi com outra pessoa. Minha preocupação é essa pessoa. Ela se parece muito comigo? Eu nunca vi o rosto dele. Ele sempre o cobre com a mão esquerda e, ao mesmo tempo, faz estranhos gestos para mim com o braço direito. Que estranho, gente, essa história. Vamos... Imitou o gesto que acabava de relatar, movendo o braço como querendo dizer: afasta-se daí, sai daí. E logo em seguida continuou. Uma noite vi essa pessoa perto da luz vermelha que fica ao lado do túnel. Você deve ter visto, é sinal de perigo do posto. Escutei dentro da guarita uma voz que gritava as palavras que você já sabe. Ei, escuta, você aí! Saí da guarita e o vi ali, ao lado do túnel. Quando cheguei ao lado dele e quase podia tocá-lo, ele desapareceu. Entrei correndo no túnel com a minha lanterna e percorri um bom trecho, até comprovar que ele realmente tinha desaparecido. Nesse momento, interrompi sua história para fazê-lo notar que talvez fosse imaginação dele, pois tantas horas de solidão às vezes causam transtornos desse tipo. Não! Poucas horas depois, aconteceu o famoso acidente. Ele me corrigiu. Os mortos e feridos foram retirados pelo mesmo túnel por onde ele desapareceu. Depois disso, passaram-se meses sem que ele aparecesse de novo, até que certa noite voltei a ver o espectro, no mesmo lugar, mas dessa vez sem dizer nada. E aí? Nada, não fui lá. Tive tanto medo que entrei na guarita. Achei que fosse desmaiar e tive de me sentar. Um tempo depois, saí e ele já não estava mais lá. Só isso? Não aconteceu nada em especial? Nesse mesmo dia, quando passava um trem na frente do posto, vi que em um dos vagões havia muito movimento. Avisei ao maquinista imediatamente e quando a máquina havia parado por completo, escutei vozes assustadas. Quando cheguei no vagão, estavam descendo o corpo de uma bela senhorita que havia falecido de repente. Então desviei o olhar dele, como negando que tudo aquilo fosse possível. Já faz uma semana que ele sempre aparece aí, junto à luz vermelha. Um dia sim, outro não, continuou. E o que ele faz? Grita isso pra mim, faz gestos e toca a campainha da guarita. Pedi que falasse sobre aquilo, pois me chamou a atenção. Ontem, quando você estava aqui, tocou 2 vezes. Você não ouviu, porque o fantasma faz campainha tocar com determinadas vibrações. As 2 vezes que você saiu da guarita, ele estava ali, perto da luz vermelha. Sim, estava. Chegando nesse ponto, decidi pôr um freio nessa loucura toda e saímos juntos. E agora, ele está lá? Perguntei, quase irritado. Não, agora não está. Então ele continuou falando de maneira mais natural, como se a existência desse ser fosse evidente para ambos. Ele explicou que se sentia preocupado, porque, sem dúvida, tudo aquilo significava que algo terrível aconteceria na linha do trem. Mas ele não podia dizer aos seus superiores, porque achariam que ele estava louco.
Quando nos despedimos, eu também achei que ele estivesse louco, mas a minha curiosidade me levou a combinar com ele de nos encontrarmos na tarde seguinte. Eita, gente, será que a gente vai descobrir alguma coisa agora? Assim, no dia seguinte, fui com tempo de sobra até o posto para aproveitar os últimos raios de sol. Ia passeando pela colina que ficava acima do túnel e ao chegar, debrucei-me. Meu Deus, que horror! Próximo à entrada do túnel, eu vi um homem que cobria o rosto e agitava freneticamente o braço direito. Esse homem era de verdade. Próximo a ele, um grupinho de pessoas se juntava perto de um lençol estendido no chão. Convencido de que havia acontecido algo grave, apressei-me em descer até o posto. O que aconteceu? Perguntei quando cheguei. O trem atropelou o sinaleiro, senhor. Perguntei por todos os detalhes do acontecido e o maquinista respondeu. Quando a locomotiva estava perto da saída do túnel, vi o guarda de costas. Eu avisei com um apito, mas ele não reagiu e então eu gritei com todas as minhas forças. Ei, escuta, você aí! E nada. No último instante, cobri os olhos para não vê-lo e movi algumas vezes o braço direito para que ele se afastasse da linha do trem, gente. Mas foi em vão, foi horrível. Não é preciso dizer mais nada, porém vale destacar a misteriosa coincidência entre os gestos do maquinista e o que o sinaleiro via, e as palavras que o fantasma dizia, que eram exatamente as mesmas que o maquinista havia pronunciado, e eu mesmo, na minha primeira visita. Ei, escuta, você aí! Então, meus amores, que história misteriosa, não é mesmo? Será quem era que ficava chamando o sinaleiro, gente? Ai, não dá pra saber, né? Só dá pra saber que o destino dele não foi muito bom, porque de tanto achar que alguém estava chamando ele, quando ele realmente precisou ouvir, quando ele precisou dar ouvidos, ele pensou que era um fantasma e não ligou. E aí nós temos a atividade, né, na página 66. Na verdade, começa lá na 65, nós temos o comecinho da questão e termina lá na página 67. Vocês vão responder as questões 4 e 5, tá bom? Elas duas são sobre esse texto, o sinaleiro. E como eu falei para vocês, tem algumas questões de interpretação e tem uma outra que você vai analisar palavras que possuem dois sentidos, dois ou mais sentidos diferentes. E aí você vai analisar e vai formar frases com essas palavrinhas, tá bom? E lá na quinta questão, você também vai analisar algumas características do texto, algumas interpretações textuais e no finalzinho você vai produzir um texto. Verifique lá a proposta, tá bom? Nossa aula termina por aqui. Tchau, tchau!